Olá, é uma satisfação imensa estar novamente conversando com você sobre como tomar decisões. Nós já gravamos 2 vídeos falando como tomar decisões, alguns princípios. O primeiro vídeo nós falamos que devemos tomar decisão a partir da nossa posição e não da nossa condição. O segundo vídeo que nós gravamos, você deve tomar as decisões com a mentalidade de filho e não de servo. Como filho você toma essas decisões e não como servo. E agora nós estaremos gravando esse terceiro vídeo que está maravilhoso, também sobre como tomar decisões, agora sim orientados pela palavra de Deus. Como tomar decisões orientados pela palavra de Deus. Então eu quero contar uma história no Antigo Testamento para que nós possamos ter a base para tomar decisões pautados nas orientações da palavra de Deus. Existia no Antigo Testamento um rei chamado Jorão. Ele era rei do Reino Norte e ele conhecia um rei do Reino Sul que se chamava Josafá. E um rei chamado Mesa se levantou contra o rei Jorão do Reino Norte, dizendo que ia atacar ele. Então Jorão, ele pega, faz vistoria no seu exército e vê que o exército dele não é suficiente para vencer o rei Mesa. Então ele manda avisar o rei Josafá do Reino Sul, em Jerusalém, se Josafá poderia sair com ele na peleja contra o rei Mesa. Então Josafá disse: eu vou contigo. Os meus cavalos, os meus homens, o meu povo está com você. Então eles fizeram uma aliança para ir contra o rei de Mesa, o rei dos Moabitas. E eles falaram: que caminho nós vamos? E eles decidiram ir pelo caminho de Moabe, caminho de Edom, melhor dizendo. E lá ele encontrou o rei de Edom. Então agora se uniu o rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom. Todos eles estavam indo pelo caminho de Edom e era deserto. E naquele tempo a comida do exército não era como cápsula como hoje, não vinha em vasilha. A comida do exército ela vinha andando junto. Ou seja, o alimento também precisava comer. Então, no deserto, eles chegaram num ponto que não tinha mais água, nem para eles e nem para os animais que estavam com eles. Então, naquele momento, eles disseram assim: o Senhor nos trouxe aqui para morrer, para entregar nas mãos do rei Mesa. E então, Josafá, aqui eu quero ler um texto da palavra de Deus que vai embasar essa nossa tomada de decisão através da palavra de Deus diante de qualquer circunstância das nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está em 2º livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra, ou o 9, melhor dizendo. Diz assim: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: e o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Está com ele a palavra do Senhor. Olha lá. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eu quero agora ir direto para um texto aqui de baixo, porque o nosso vídeo é curto. Eu quero ir direto aqui. Olha só o que a palavra do Senhor veio. Ora, no versículo 15. Ora, pois trazei um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre ele. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor.
de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amados, diante de uma situação difícil, onde não tinha água, no deserto, o exército do rei de Israel e o rei de Jerusalém e Edom iriam perecer certamente. Mas naquele momento de dificuldade, tinha uma pessoa que tinha sabedoria de Deus. E ele disse, precisamos ouvir a palavra. A palavra de Deus tem orientação. Então ele perguntou, tem algum profeta no contexto do Antigo Testamento? Tem algum profeta que nós podemos consultar o Senhor? Hoje no Novo Testamento nós temos o ministério profético. Então, querido, tem alguém que nós possamos consultar o Senhor? Tem. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, onde nós podemos consultar o Senhor diante de uma situação difícil. E quando eles ouviram a palavra do Senhor, veio orientação. Façam covas. Vocês não vão ouvir vento, vocês não vão ver nada, mas a água, façam covas, porque a água vai estar aí. Ou seja, quando nós confiamos na orientação da palavra de Deus, nós recebemos infinitamente mais. Porque quando diz aqui oferta de manjares, está falando de Cristo Jesus, está falando da ceia do Senhor, está falando do pão e do vinho, está falando que em Cristo Jesus, Ele que é a própria palavra, Ele nos conduz, mesmo nos desertos, mesmo nas dificuldades, mesmo em qualquer circunstância que tenhamos que tomar uma decisão difícil, ou decisões que vai envolver o nosso futuro. Se nós formos orientados pela palavra, a palavra certamente terá uma resposta. A palavra de Deus certamente nos conduzirá a um exemplo, a um princípio, a alguma situação, a uma história na Bíblia, ao qual eu e você podemos aplicar esses princípios em nossas vidas. A vitória foi certa e eles receberam infinitamente mais daquilo que eles pediam ou pensavam. Então, como tomar decisão? Baseado na minha posição e não na minha condição. Como tomar decisão? Baseado na filiação, como filho, na mentalidade de filho e não de servo e não de escravo. Como tomar decisões na vida? Através das orientações da palavra de Deus. Que Deus abra os olhos do seu entendimento, para que você possa ouvir e dar ouvido à palavra de Deus. E por isso você vai tomar decisões espirituais que vai mudar a sua vida, a história da sua família, a história da sua empresa, a história de todos aqueles que estão à sua volta. Continue abençoados, tomando decisões através da palavra de Deus. Esse é o nosso vídeo, essa foi a nossa orientação, a nossa dica de hoje para você, meu irmão e minha irmã. Continue abençoados.